Cine Comédia começando mais uma vez, eu sou o Matheus, trazendo comentários pra vocês hoje sobre um filme que tá bem escondido ali no catálogo da Netflix. E eu não sei exatamente porque a Netflix tem mania de fazer isso com produções que são de fato boas e surpreendentes. Ela faz uma divulgação absurda pra produtos que não são tão muito bons, mas que ela sabe que vai cair no gosto do público. E produtos realmente de qualidade ela deixa escondido ali no catálogo sem qualquer tipo de promoção, sem qualquer tipo de propaganda, e acaba que produtos bons caem no esquecimento e por causa disso não são feitos com maior frequência. Eu peço para vocês deixarem um like aqui nesse vídeo, se inscreverem no canal se ainda não fizeram e ligar as notificações para saber quando tem vídeo novo. O filme em questão que eu tô trazendo pra vocês hoje é um chamado The House, idealizado por uma moça chamada Enda Walsh, que é responsável por escrever o roteiro do filme do início ao fim. Pelo que eu pude ver pela minha pesquisa a respeito desse filme, em outros países ele está sendo divulgado na Netflix como uma série de 3 episódios. Aqui no Brasil ele foi lançado como um filme de 90 minutos, dividido em 3 partes de meia hora mais ou menos cada uma. É uma animação feita com stop motion, e cada uma tem uma mensagem diferente, cada uma tem uma história diferente, mas nenhuma deixa de ser intrigante. A Netflix está divulgando o filme como uma comédia de humor ácido, mas eu discordo totalmente dessa proposta. Eu acredito que é muito mais uma crítica social do que de fato uma comédia propriamente dita. A primeira se aproxima muito de um terror vitoriano, a segunda é praticamente um terror psicológico de um nível mais abaixo, mas não deixa de ser um terror psicológico, e a terceira é a mais simples de todas e a mais leve de todas as 3 histórias que estão sendo mostradas aqui, mas nenhuma, em hipótese alguma, é ruim. Todas são muito boas e todas têm as suas características. A ideia que eu tenho para vocês aqui é comentar brevemente a respeito de cada uma dessas histórias, porque comentar sobre as 3 como se fosse uma coisa só seria muito complicado. Então vamos aos pontos. A primeira história se passa na época vitoriana, mais ou menos por 1800. Uma família pobre vive numa barraca. Eles estão satisfeitos com o estilo de vida deles, até que o pai, o Raymond, ele recebe a visita de sua mãe, que é uma mulher amarga que está insatisfeita com a vida que ele leva, com a posição social que ele ocupa, e ele exagera um pouco na bebida, e caminhando pela floresta ele encontra uma pessoa que pode ser a solução para todos os seus problemas. Ele encontra um arquiteto misterioso que lhe oferece morar numa mansão, a famosa The House do título do projeto, com a única coisa em troca que o Raymond vai lhe dar a sua casa. O Raymond aceita, e a partir disso ele vai com sua esposa e suas 2 filhas, a Mabel e a Isabel, para a mansão desconhecida. Quando eles chegam lá, o pai e a mãe ficam deslumbrados com a maravilha daquele lugar. Comida farta, empregados à sua disposição, um casarão enorme, uma vida totalmente diferente daquela que eles estavam acostumados a levar. O que eu tenho para dizer para vocês é que todas essas histórias têm em comum é que todas se passam na mesma casa. E a casa aqui representa o estado mental dos seus protagonistas. A Mabel, que é a filha mais velha e então consegue compreender mais um pouco as coisas, a primeira coisa que ela percebe é que a casa é toda pintada de azul. Existe uma expressão em inglês que significa blue, que representa tristeza, em comparação com a casa antiga que eles viviam, que era amarela, vermelha, alaranjada, que representava todo o calor familiar. Então os pais começam a se afundar nesse deslumbramento, e a história vai mostrando várias metáforas e vários simbolismos diferentes para nós entendermos o que está acontecendo ali. À medida que eles vão se enterrando cada vez mais naquele ambiente deslumbrante, naquele ambiente que tem tudo que eles sempre quiseram, pai e mãe começam a se transformar em mobília. E as 2 filhas são as únicas que temem pelo que está acontecendo ali, porque são as únicas que são incapazes, por serem crianças, de compreender a impessoalidade barata da materialidade. Então elas são as únicas que conseguem escapar de toda essa crueldade, de todo esse terror que está acontecendo com eles ali. É de fato muito interessante, levanta bastante reflexões.
Eu acho engraçado que a segunda história ela tem um título muito apropriado para o que ela quer representar aqui. Aqui na segunda história nós já passamos para um tempo à frente, um tempo no futuro, onde nosso protagonista é um rato sem nome. Sim, um rato. O protagonista que ele foi escolhido para ser um rato, a figura de um animal que é justamente para que nós, pessoas, possamos nos desprender daquilo e abraçar de fato a metáfora que está sendo mostrada pra gente ali. Como eu falei, a casa ela representa o estado mental dos seus protagonistas. E aqui o rato ele é uma pessoa muito solitária, ele é carente demais, ele passa o episódio, o filme inteiro, a sua história inteira em uma conversa no telefone com alguém que a gente acredita ser o seu interesse amoroso, para no final nós descobrirmos que é apenas o seu dentista que ele liga compulsivamente para tentar arrancar a atenção de alguém, o que não acontece. Ele luta para reformar a casa, para transformar a casa em algo que ele acredita que é apropriado para que ele possa vender essa casa. Nós podemos relacionar isso com o estado mental em que ele se apresenta e que ele quer reformar isso para ser mais aceito na sociedade, coisa que não funciona. A casa está infestada de insetos que ele tenta se livrar a todo momento. Esses insetos representam justamente a carga mental negativa que ele carrega dentro dele, todos os problemas que ele carrega dentro dele. E à medida que o tempo vai passando, nós vamos percebendo o que é a realidade e o que é a ficção dentro da cabeça dessa pessoa que está totalmente perdida e não sabe como de fato lidar com os seus problemas. Eu digo que o segundo ele é uma metáfora muito difícil de você entender, mas quando você entende ele faz muito sentido, e eu acredito que das três histórias essa é a mais interessante. O terceiro episódio, terceira parte, como eu falei pra vocês, é aquele mais ameno, é aquele mais suave e é, de fato, o mais esperançoso dos três. Aqui nós temos um mundo pós-apocalíptico, mas a mansão ainda está ali, deteriorada pelo passar do tempo, sim, mas ainda de pé ali. A personagem principal é uma gata que transformou a mansão numa pensão. Seus únicos inquilinos são dois outros gatos que têm dificuldade de pagar o aluguel e por vários momentos a gente acredita que eles estão se aproveitando da protagonista, porque eles têm um lugar para morar em um mundo que está totalmente inundado, coberto de água. E não é bem esse o caso. À medida que os minutos dessa última parte vão passando, nós vemos que eles são personagens que se importam com a protagonista, mas ela é uma protagonista que ela vive em negação pela situação que a cerca. Ela não aceita o fato de que a água está subindo e que um dia não vai existir mais nada ali, e que é necessário sair dali. Essa terceira história, ela debate muito a questão da neurose e da liberdade. A personagem principal, ela é extremamente neurótica porque ela tem a ideia de reformar a casa para transformar a mansão na casa dos seus sonhos, só que para isso ela precisa do dinheiro dos seus inquilinos. Mas como eles vão conseguir esse dinheiro se não existe nada ali fora? Eles estão presos, encurralados ali, e além dela, da nossa protagonista, estar presa nessa idealização da moradia perfeita, ela está presa em toda a sua negação a respeito da situação que a cerca também. Então, à medida que eles começam a sair dali, a quebrar todas as expectativas da protagonista para fugir dali, e que ela se vê perdida, sozinha e isolada naquele lugar, com uma mentalidade totalmente diferente da que ela deveria ter, é aí que ela tem um insight e descobre que na verdade a casa perfeita era exatamente a casa que ela tinha com as duas pessoas que moravam ali com ela. E é a partir disso que ela consegue ter força de vontade para quebrar essa neurose toda dela e seguir em frente, mas com a casa junto. E eu acredito que apesar do segundo ter uma história mais forte, uma mensagem mais forte, a esperança que é dada nesse terceiro capítulo é necessária para todos nós. Eu acredito que esse é um projeto da Netflix muito diferente, é um projeto que não vai agradar a todos, eu tenho plena consciência disso, mas é um projeto que merece ser assistido e merecia mais divulgação por parte da Netflix, porque é diferenciado em todos os aspectos e ele traz uma mensagem muito apropriada, principalmente para os dias que a gente vive hoje. Eu fecho The House com a nota 9. Eu acredito que eu não dou 10 porque ele é um pouquinho lento em algumas partes, mas ele é um conto muito forte e uma história muito pertinente. É uma das maiores surpresas que eu tive nesse início de ano. É de fato muito, muito bom.
Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like aqui pra mim e ligar as notificações aí no sininho pra vocês saberem quando tem vídeo novo. Um beijo pra vocês e até a próxima.